Olá, a paz do Senhor, pastor João Barbosa, e a paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. A paz do Senhor a você, minha amada irmã, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã hoje. Minha querida irmã, uma inesquecível experiência que os discípulos viveram com o Senhor Jesus nos faz conhecer um pouco melhor o nosso amado e bondoso Salvador. Está em Marcos, no capítulo 6, os versículos de 31 a 44. Jesus disse aos seus discípulos: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós, num barco, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os reconheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado, despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E Jesus ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu-lhes aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus preocupou-se com seus discípulos, que iam e vinham ensinando. E em um barco quis retirar-se com eles para descansarem e comerem. Mas a multidão os viu e a pé os seguiu e chegaram ao local para onde eles iam. E Jesus, vendo a multidão, teve compaixão deles e começou a dar-lhes ensinamentos. E como foi ficando tarde, os discípulos vieram para que Jesus os despedisse. Jesus despedir aquela multidão para que fossem embora, comprar o que comer. Mas Jesus, e a sua compaixão, mandou que os discípulos lhes dessem o que comer. No que eles disseram ao Senhor: Como alimentar tantos? Jesus perguntou: Quantos pães eles têm? Eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Jesus, com os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e os peixes, e todos comeram e ficaram fartos, e sobraram 12 cestos, cheios de pão e de peixe. E você viu quantos comeram? Quase 5.000 homens. Aquela multidão que seguia Jesus, nos dias de hoje, somos eu e você, que buscamos estar sempre perto de Jesus. E o Senhor faz assim, minha amada, por cuidado e amor por você, supre a sua necessidade milagrosamente, do modo que você nem imaginaria, e ainda supre a necessidade de todos os que estão à sua volta. O Senhor tem bênçãos para a sua vida. O Jesus que operava milagres é o mesmo de hoje,
continua operando milagres. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e a da sua família. Minha querida irmã, se você quiser se comunicar conosco, o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. É 11 99569 3720. Aguardo suas mensagens. Que as bênçãos do Senhor estejam com vocês. Pastor João está com o Senhor.